Capítulo 8. Noções de teoria da amostragem. A teoria da amostragem tem por objeto o estudo das relações existentes entre uma população e as amostras dela extraídas. Tem por objetivo estimar valores desconhecidos, tais como média, mediana, moda, variância, desvio padrão, entre outros, valores denominados parâmetros populacionais ou simplesmente parâmetros. As estimativas dos parâmetros populacionais são obtidas através da determinação de valores idênticos da amostra, chamados estatísticas amostrais ou simplesmente estatística. População. Ao efetuarmos uma pesquisa, desejamos determinar as características de um grupo de indivíduos, objetos ou acontecimentos, tais como altura, nível de inteligência, grau de escolaridade, etc. Ao conjunto desses indivíduos, cujas características desejamos determinar, chamamos de população ou universo. Os estudantes de metodologia e técnica de pesquisa, por exemplo, são uma população. Uma de suas características é seu índice de QI. Os habitantes de uma determinada comunidade constituem uma população. Uma de suas características é a renda per capita. Uma população pode ser finita e infinita. Como exemplo de uma população finita, citam-se os habitantes de uma determinada comunidade, o conjunto de acontecimentos, cara e coroa, em sucessivos lances de uma moeda, é uma população infinita. Amostra. Muitas vezes torna-se impossível observar todos os elementos de uma população, principalmente quando esta é muito grande. Consequentemente, em vez de pesquisarmos todo o universo, examinamos apenas uma pequena parte chamada amostra. A determinação da amostra é, consequentemente, tarefa imprescindível numa investigação científica. Não obstante, muitas pesquisas são feitas sem levar em conta o tamanho da amostra. O resultado disto é a realização de investigações com amostras de tamanho exagerado, economicamente onerosa, ou pesquisa com amostra de tamanho insuficiente, resultando conclusões pouco dignas de confiança. Amostra aleatória. Para que as estimativas dos parâmetros populacionais sejam representativas do universo, as amostras devem ser escolhidas ao acaso, isto é, o processo de amostragem deve ser aleatório. Por este processo, cada elemento de uma população deve ter a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Existem várias técnicas para a obtenção de uma amostra aleatória. Uma delas consiste em contribuir um número a cada elemento da população e escrever esses números em pedacinhos de papel, colocá-los em uma e em depois extraí-los dessa após misturá-los cuidadosamente antes da extração. Um outro método é o emprego de uma tabela de números aleatórios construída para essa finalidade. Amostra com reposição. Amostra com reposição é aquela que, ao se extrair um número de uma urna, ele é recolocado na mesma para novo sorteio, podendo ocorrer várias vezes. Suponhamos uma urna com 5 bolas brancas, 3 vermelhas e 2 azuis, admitindo-se que uma pessoa tirou 2 bolas, uma de cada vez. Qual a probabilidade de sair bolas vermelhas com reposição na primeira e na segunda retirada? Após a primeira extração, a bola é recolocada. Então, a probabilidade de ocorrer bola vermelha em cada extração é idêntica. Consequentemente, resulta, letra A, probabilidade da primeira extração. Probabilidade vermelha igual a 3 décimos. Letra B, probabilidade da segunda extração. Probabilidade vermelha igual 3 décimos. Amostra sem reposição. Disse que uma amostra é sem reposição quando, num sorteio, o número retirado não é reposto na urna, não podendo, deste modo, aparecer mais de uma vez para a definição da amostra. Suponhamos o mesmo exemplo anterior, isto é, uma
Urna com 5 bolas brancas, 3 vermelhas e 2 azuis, admitindo-se que uma pessoa tirou 2 bolas, uma de cada vez. Qual a probabilidade de sair bolas vermelhas sem reposição na primeira e na segunda retirada? Após a primeira extração, a bola não é recolocada. Consequentemente, as probabilidades de ocorrer bola vermelha em cada extração são diferentes. Dessa forma, temos letra A. Probabilidade da primeira extração. Probabilidade vermelha igual a 3 décimos. Letra B. Probabilidade da segunda extração. Probabilidade vermelha igual a 2 nonos. Distribuição amostral. Se utilizarmos várias amostras de uma população na determinação das estimativas de seus parâmetros, alcançaremos maior exatidão do que se trabalhássemos com uma única amostra de N observações desta população. Assim, procedendo, obtém-se a distribuição das estimativas dos parâmetros considerados denominada distribuição amostral. Se o parâmetro que desejamos estimar for a média, temos a distribuição amostral da média. Semelhantemente, poderíamos ter a distribuição amostral do desvio padrão das proporções, moda, mediana, entre outras. As tabelas 10 e 12 são exemplos respectivos de distribuição de médias e proporções. Margem de erro. Ao tentarmos determinar os parâmetros de uma população, a média de amostra delas extraídas, os resultados obtidos não coincidem com os seus verdadeiros valores. Comete-se erro. Este desvio é chamado erro padrão ou margem de erro. No caso da estimativa da média, temos a margem de erro da média. Na estimativa das proporções, temos a margem de erro das proporções. Kiel define margem de erro como a diferença entre a estimativa de um parâmetro obtido através de uma amostra e seu valor real obtido pela investigação de todo o universo. Margem de erro da média. Esta é, por sua vez, a diferença entre a média estimada a partir de amostras de uma população e o seu valor real obtido de toda a população. Questão 1. Calcular a estimativa da idade média de uma população de crianças excepcionais de uma escola e a respectiva margem de erro através de 5 amostras de 2 observações, cada uma. Para isto, vejamos o erro padrão dos dados contidos na tabela 10. Ver página 158. Para cálculo do erro padrão da média, aplica-se a fórmula abaixo. Ver fórmula, página 158. Dizemos então que a margem de erro cometida é de 1,14 e representamos a verdadeira idade média da população de crianças, 10 por 4, diferente de 1,14, isto é, a média real está entre 2,86 e 5,14. Para facilitar o trabalho de cálculo da margem de erro, utilizamos, em lugar de uma distribuição amostral de médias, as próprias observações diretas empregando a fórmula S ao quadrado de x barra é igual a S ao quadrado sobre N. S ao quadrado de x é igual variância da distribuição amostral da média. S ao quadrado, variância das observações diretas. N, tamanho da amostra considerada. Seja calcular a margem de erro dos dados da tabela 10, expressa na tabela 11. Para a solução dessa questão, calcula-se a variância das observações diretas e aplica-se a fórmula abaixo. Ver tabela 11, página 159. Aplicando-se a fórmula de cálculo da variância aos dados da tabela 11, observa-se S ao quadrado é igual à somatória de xi menos x barra ao quadrado sobre n, que dá 66 sobre 10, igual a 6,6. Este é o resultado da variância das observações diretas, aplicando-se a fórmula para o cálculo da margem de erro, considerada anteriormente, temos
S ao quadrado de x barra é igual a S ao quadrado sobre N, que dá 6,6 sobre 5, aproximadamente 1,3. Extraindo-se a raiz quadrada para encontrarmos a margem de erro da média S barra x, resulta raiz quadrada de 1,3 é igual a 1,14. Fica, portanto, demonstrado que podemos calcular a margem de erro da média através das observações diretas. Margem de erro das proporções. Este erro é a diferença entre a proporção média obtida por uma distribuição amostral e a proporção média real da população investigada. Demonstra-se que este desvio é estimado pela fórmula S de x barra é igual a raiz quadrada de p vezes q sobre n, em que P é igual percentagem da amostra, Q é igual percentagem contrária de P, N igual número de observações. Para melhor compreensão do assunto, focalizam-se na tabela 12 as possíveis percentagens de analfabetos e alfabetizados, obtidas a partir de uma amostra de 100 pessoas de uma comunidade, além de respectivas margens de erro. Ver tabela 12, página 161. Observamos uma série de margem de erro das proporções segundo as várias percentagens de analfabetos. No caso particular de P, igual a 50%, seu contrário, que é também 50%. O erro cometido, consequentemente, é S de x barra é igual a raiz quadrada de P vezes Q sobre N, que dá a raiz quadrada de 50 vezes 50 sobre 100, igual a raiz quadrada de 2.500 sobre 100, igual a raiz quadrada de 25, que dá 5%. Se o número de observações da amostra fosse igual a 2.500, teríamos um resultado igual a 1%, como podemos observar pelos cálculos a seguir. S de x barra é igual a raiz quadrada de P vezes Q sobre N, que dá raiz quadrada de 50 vezes 50 sobre 2.500, igual a raiz quadrada de 2.500 sobre 2.500, igual a raiz quadrada de 1, que dá 1%. Grau de confiança de uma amostra. Yao define grau de confiança como a probabilidade de uma amostra ser representativa de um universo, isto é, que seus valores representem com fidedigidade os valores reais da população de onde foram retirados. O mesmo autor, para tornar mais objetivo e racional este conceito, imagina a população de uma cidade com 20 quarteirões, cada quarteirão com o mesmo número de habitantes. A pesquisa é feita visando determinar a percentagem da residência que tem aparelho de TV. A tabela 13 é um esboço da cidade em consideração. O levantamento completo de todas as casas revela que 70% da população tem televisão e 30% não a possuem, observando outros sim que. Letra A. Em 19 dos 20 quarteirões, a percentagem média de casas que têm TV está entre 67% e 73%, isto é, 70% mais ou menos 3%. Letra B. Apenas num quarteirão, o número 4, esta porcentagem é de 60%, o quarteirão mais pobre, naturalmente. Letra C. Se o pesquisador, em vez de fazer o levantamento de toda a cidade, sorteasse e entrevistasse apenas as pessoas de um quarteirão qualquer, obteria a probabilidade de 19/20, igual a 0,95, ou seja, 95%, de certeza de que o quarteirão sorteado, a amostra, fosse representativo da população. Letra D. Se assim procedêssemos, haveria um grau de confiança de 95% da percentagem obtida pelo sorteio de qualquer dos 19 quarteirões, ser representativa da percentagem real média do universo, isto é, 70%. Letra E. A margem de erro dos valores obtidos para qualquer dos 19 quarteirões em relação à média da população é de 3%. F.
Se, por exemplo, o quarteirão 2 fosse o sorteado, diríamos que a percentagem real de casas com TV seria 72, mais ou menos 3%. E esta afirmação é verdadeira porque 72, mais ou menos 3%, significa que o valor real procurado, 70%, está entre 69 e 75. Letra G. Se por azar o quarteirão sorteado fosse o número 4, obteríamos uma percentagem de 60% de pessoas com TV. Isso não representaria a realidade do universo, porque 60 mais ou menos 3 quer dizer que o valor real procurado, 70%, está entre 57 e 63%, quando na realidade não está. Logo, este quarteirão não é representativo do universo. Ver tabela 13, página 163. Gráfico da margem de erro e grau de confiança. Estes índices de representatividade da amostra são melhor entendidos através da curva normal de probabilidade. Nesta curva, as observações que compõem a população se distribuem proporcionalmente de um lado e de outro da média do universo. Veja capítulo 13, página 293, 301. Vejamos um exemplo dado por Kell. Abre aspas. Tomemos os homens de uma cidade e verifiquemos as alturas de cada um. A altura média será 1,70 metros, fecha aspas. A frequência das alturas dos homens se distribui mais ou menos como apresentamos na figura 19. Vê figura 19 em página 163. Como vemos, a curva normal ou lei de Gauss mostra as margens de um erro e os respectivos graus de confiança, fato sintetizado na tabela 14. Ver tabela 14, página 164. Supondo-se que, no exemplo em consideração, o erro padrão seja de 10 centímetros, temos, segundo o gráfico anterior, os três níveis de confiança de ocorrer às alturas dos homens, de acordo com o número de erro padrão. Deste modo, observam-se, letra A, 68% dos homens terão altura entre 1,60 m e 1,80 m, isto é, 1,70 m mais ou menos 0,70 metros. Letra B, 95% terão altura entre 1,50 m e 1,90 m, isto é, 1,70 metros, mais ou menos 0,20 metros. Letra C, 99% terão altura entre 1,40 m e 2 metros, ou seja, 1,70 metros, mais ou menos 0,30 metros. Letra D, 1% do restante é composto de anões e gigantes. Cálculo da margem de erro. Na teoria estatística, existem inúmeras fórmulas de cálculo desta medida de dispersão, umas mais precisas que outras. Para os objetivos do presente texto, considera-se satisfatória a fórmula para a determinação do erro padrão das proporções, tanto pela facilidade de sua aplicação, quanto pela insignificante diferença entre os seus resultados e os obtidos por outras fórmulas. Suponhamos que foi realizada uma pesquisa sobre consumo de cigarro, que foram feitas 500 entrevistas e a tabulação dos dados mostrou que 80% dos entrevistados fumam e 20% não. Aplicando a fórmula, resulta S barra X igual raiz quadrada PQ sobre N igual raiz quadrada 80 vezes 20 sobre 500 igual raiz quadrada 16 sobre 5 igual 1,8%. Ora, se temos uma unidade de desvio padrão igual a 1,8%, então 2S barra x igual a 3,6 e 3S barra x igual a 5,4. Destes resultados e, em função do que foi visto anteriormente, podemos inferir que a população caracteriza-se por letra A,
Um grau de certeza de 68% de que a média real dos fumantes é de 80 mais ou menos 1,8%. Letra B. Um grau de confiança de 95% de que a média real dos fumantes é de 80% mais ou menos 3,6%. Letra C. Um índice de confiabilidade de 99% de que a média verdadeira de fumantes é de 80 mais ou menos 5,4%. Cálculo do tamanho da amostra. No planejamento de uma pesquisa por amostragem, temos que decidir sobre o tamanho da amostra. Esta decisão é de máxima importância. Uma amostra muito grande implica em despesas desnecessárias e muito pequena diminui a validade dos resultados alcançados. Nem sempre estamos seguros de que o tamanho da amostra escolhida seja representativo do universo, objeto da investigação. No entanto, as noções expostas neste capítulo nos permitem estimar essa grandeza com certo grau de segurança. Para isto, será utilizada a fórmula abaixo, deduzida da expressão para o cálculo do erro padrão das propostas. N igual a PQ sobre S ao quadrado barra X, em que N igual ao tamanho da amostra, P igual característica investida, Q igual característica contrária, S barra X igual erro padrão das proporções, S ao quadrado barra X igual variância das proporções. O problema consiste em responder quantas entrevistas devem ser realizadas na pesquisa de uma determinada população. Para tanto, é necessário, antes de tudo, estabelecer a margem de erro e grau de confiança desejados para a pesquisa a ser realizada. Digamos que o pesquisador deseje um erro padrão de mais ou menos 10% e 95% de certeza de ser a amostra representativa do universo. Ora, como não temos nenhuma ideia dos valores de P e Q que desejamos determinar, adotamos a hipótese de que P igual Q igual 50%. Admitimos essa hipótese porque o produto desses valores é maior que podemos obter, diante dos produtos de todos os outros valores de P e Q, conforme podemos observar na tabela 12. Consequentemente, este fato contribui para a maior exatidão dos resultados, pois aumenta o tamanho da amostra. Para a determinação desta grandeza, deseja-se um erro de mais ou menos 10% e um grau de confiança de 95%. Isso significa que um índice de certeza deste devemos ter duas unidades do erro considerado, conforme gráfico anterior. Deste modo, para 2S barra x igual a 10%, resulta em S barra X igual 5%, aplicando a fórmula vem N igual PQ sobre S ao quadrado barra X igual 50 vezes 50 sobre 5 ao quadrado igual 2.500 sobre 25 igual a 100. Conclui-se que, com apenas 100 entrevistas, o valor de P a ser determinado tem 95% de probabilidade de ser igual ao valor real médio do universo e 10% possível de ser diferente desse valor. Se a pesquisa viesse determinar um índice de analfabetos e obtivesse um resultado de 55%, diríamos que havia uma probabilidade de certeza de 95% de que o índice real de analfabetos fosse de 55 mais ou menos 10%, isto é, a média real estaria entre 45 e 65%. O erro cometido seria de 10%. Questão 2. Seja determinar o tamanho de amostra numa pesquisa de consumidores de uísque de uma cidade, com margem de erro de 6% e grau de confiança de 95%. Aplicando a fórmula, resulta N igual PQ sobre S ao quadrado barra X igual 50 vezes 50 sobre 2 igual 2.500 sobre 9 igual 277. Além dos problemas aqui discutidos, outros poderiam ser sugeridos como material didático. No entanto, o assunto poderá ser exaurido com a utilização de uma tabela sugerida por Kell, onde se determina o tamanho da amostra, em função do erro padrão e grau de confiança, como podemos observar na tabela 5. Utilizando essa tabela, o pesquisador poderá encontrar diretamente o tamanho da amostra a ser retirada da população objeto do inquérito. Ver tabela 15, página 167.
Nota-se que até aqui não relacionamos o tamanho da amostra com o da população, segundo Kiel, abre aspas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tamanho da amostra não tem nada a ver com o tamanho do universo, desde que este esteja suficientemente grande. Aliás, na prática da pesquisa de mercado, o tamanho do universo geralmente não é conhecido pelo pesquisador. Fecha aspas. Entretanto, nos casos em que a população é muito pequena, utiliza-se a fórmula seguinte na terminação da margem de erro. S de x barra é igual a raiz quadrada de p vezes q sobre n vezes, abre parênteses, n maiúsculo menos n minúsculo, fecha parênteses, sobre n minúsculo menos um, em que n minúsculo é igual ao tamanho da amostra, n maiúsculo igual ao tamanho do universo, n maiúsculo menos n minúsculo sobre n minúsculo menos um é igual a fator de correção. A fórmula, nesta unidade recomendada para cálculo da dimensão da amostra, não é a melhor. Existem na teoria da amostragem outras mais sofisticadas e de resultados mais exatos. Porém, os resultados obtidos entre a que se recomendamos e as demais é quase o mesmo. Daí a tendência dos profissionais em pesquisa em utilizá-la, não só pela sua utilidade, como pela facilidade de aplicação. Segunda parte, métodos quantitativos. Capítulo 9. Organização de dados. Quando analisamos grande quantidade de dados, costumamos distribuí-los em classes ou categorias e determinar o número de indivíduos pertencentes a cada classe. O arranjo tabular dos dados por classe e as frequências correspondentes são denominados distribuição de frequência ou tabela de frequência. A tabela 16 é uma distribuição das notas dos estudantes de matemática de uma universidade. Dados brutos. Realizada a coleta das observações e feita a tabulação, surge um aglomerado de valores que ainda não foram numericamente organizados. Esse aglomerado é chamado dados brutos. Um exemplo são as notas finais de matemática de 80 estudantes de uma universidade relacionadas a seguir. Ver página 171. Estes dados, da maneira como estão, pouco ou quase nada nos informam. Necessitamos ordená-los, formando um conjunto de classes, segundo os valores dos graus obtidos, chamado distribuição de frequência, permitindo assim uma análise mais acurada para chegar a inferências mais precisas sobre os mesmos, como podemos observar nas tabelas 17 e 18. Hall Raw é o arranjo de dados brutos em ordem crescente ou decrescente de grandeza. A diferença entre o maior e o menor número do raw chama-se amplitude total. Por exemplo, se a maior nota dos 80 estudantes da tabela 16 é 97 e a menor 53, a amplitude total será 44. O rol tem como finalidade ordenar as observações a fim de facilitar a sua classificação posterior para responder a determinadas questões que se têm em vista. Com base nas tabelas 16 e 17, por exemplo, podemos encontrar letra A, o maior grau obtido, letra B, o menor grau, letra C, a amplitude total, letra D, as notas dos 4 estudantes mais adiantados, letra E, o grau do estudante classificado em 10º lugar. Letra F, quantos estudantes obtiveram notas entre 75 e 79. Para responder a essas questões, constrói-se primeiramente o rol. Isto porque pode ser obtido subdividindo-se os valores em classe e colocando-se cada número da tabela na classe apropriada. Com efeito, na tabela 16, abaixo temos essa disposição. Ver tabela 16, página 172. Ordenando-se em seguida os números em cada classe segundo a sua grandeza e contando-se as frequências de cada classe, obtém-se a distribuição como está indicada na tabela 17.
Ver tabela 17, página 173. Com estes valores, assim classificados, consegue-se organizar a distribuição de frequência da tabela 18 e, desta forma, responder às questões formuladas anteriormente. Letra A, o maior grau obtido é 97. Letra B, o menor grau é 53. Letra C, a amplitude total é igual a 97 menos 53, isto é, 44. Letra D, as notas dos 4 estudantes mais adiantados é igual 97, 96, 95, 95. Letra E. O grau do estudante classificado em 10º lugar é 88. Letra F. Estudantes que receberam notas entre 75 e 79 e 21. A primeira classe contém as notas de 50 a 54 e é indicada pelo símbolo 50 menos 54. Como só há um estudante cuja nota pertence a essa classe, a sua frequência é 1. E assim por diante. Os dados organizados e resumidos na distribuição de frequência da tabela 18 são denominados dados agrupados. Através do processo de agrupamento de dados, consegue-se chegar às conclusões bastante importantes, tornando-se mais claras as análises das observações de uma pesquisa. Jamais chegaríamos a conclusões válidas pelos dados brutos de uma observação, sem passar por um processo de classificação ou agrupamento dos valores, segundo as características dos fatos que se têm em vista. Ver tabela 18, página 174. Intervalo e limite de classe. Spiegel, referindo-se a esses termos, assim se expressa, abre aspas, um símbolo que define uma classe como 75 menos 79 chama-se intervalo de classe. Os números externos de 75 e 79 são denominados limites de classe. O número menor, 75, é o limite inferior da classe, e o maior, 79, é o limite superior. Os termos classe e intervalo de classe são, muitas vezes, permutáveis, embora o intervalo de classe seja realmente o símbolo da classe. Um intervalo de classe que, ao menos teoricamente, não tem limite superior ou inferior indicado, é denominado intervalo de classe aberto, por exemplo. Ao referir-se aos grupos de idades de indivíduos, os intervalos de classe 65 anos ou mais é um intervalo de classe aberto. Limites reais de classe, seja a distribuição de frequência da tabela 19, se as alturas aí consideradas são tomadas com arredondamento para centímetros, o intervalo de classe 151 menos 158 inclui, teoricamente, todas as medidas compreendidas entre 150,5 até 158,5 centímetros. Esses números indicados, abreviadamente, pelos valores exatos 150,5 e 158,5 são denominados limites reais ou verdadeiros da classe. O menor número, 150,5, é o limite inferior real e o maior, 158,5, é o limite superior real. Na prática, os limites reais de classe são obtidos adicionando-se ao limite superior de um intervalo, o inferior da classe, antecedentemente ao mesmo limite superior, o inferior da classe seguinte, dividindo-se em essas somas por 2. Por exemplo, os limites reais do intervalo 159 menos 166 da tabela 19 são: letra A, limite inferior real, 166 mais 151 sobre 2 igual a 158,5. Letra B, limite superior real, 166 mais 167 sobre 2 igual a 166,5. Deste modo, obtém-se os limites reais da classe 159 menos 166, que na realidade deve ser representada por 158,5 menos 166,5. Então, as várias classes da primeira coluna da tabela 19 deveriam ser indicadas por 150,5 menos 158,5.
158,5 menos 166,5 e etc. Para evitar ambiguidade no emprego desta noção, os limites reais não devem coincidir com as observações reais. Assim, se houvesse uma observação de 158,5, não seria possível decidir se ela pertence a um intervalo da classe 150,5 menos 158,5 ou da classe 158,5 menos 166,5. A seguir, tabela 19. Ver tabela 19, página 175. Amplitude do intervalo de classe. Spiegel define a amplitude de intervalo de uma classe ou amplitude de classe como sendo a diferença entre os limites reais superior e inferior dessa classe. Se todos os intervalos de uma distribuição de frequência tiverem amplitudes iguais, esse valor será representado por C. Para os dados da tabela 19, por exemplo, a amplitude de classe é, como vemos, C igual 158,5 menos 150,5 igual a 166,5 menos 158,5 igual a 8. Ponto médio de uma classe. É o ponto intermediário do intervalo de classe. É obtido somando-se o limite inferior ao superior e dividindo-se pela soma por 2. Assim, o ponto médio do intervalo 151 menos 158 é 151 mais 158 sobre 2 é igual a 154,5. Para finalidades das análises estatísticas, admite-se que todas as observações relativas a um determinado intervalo de classe coincidem com seu ponto médio. Dessa maneira, todas as alturas do intervalo 151 menos 158 centímetros são consideradas como sendo 154,5. Distribuição de frequência. Para se elaborar uma distribuição de frequência, observam-se estes três itens. Letra A. Determinam-se o maior e o menor valor do rol e, em seguida, calcula-se a amplitude total, isto é, a diferença entre o maior e o menor daqueles valores. Letra B. Divide-se a amplitude total por um número conveniente de intervalos de classe. Só a prática indica quantos, dando a cada um igual amplitude. Quando isto não é possível, usam-se classes de amplitudes diferentes. O número de classe é geralmente tomado entre 5 e 20, dependendo da quantidade de dados. Letra C. Determina-se o número de observações que caem dentro de cada intervalo, isto é, calculam-se as frequências de cada classe, isto pela utilização de um mapa de apuração. Veja a tabela 17. Frequência absoluta e relativa. Frequência absoluta é o número de observações contidas em cada classe. O conjunto de todos esses números chama-se distribuição de frequência absoluta ou simples. O intervalo 167 menos 174 da tabela 19, por exemplo, tem frequência 42. A frequência relativa, como o próprio nome indica, está relacionada com algum valor, e este é a frequência total. A frequência relativa de uma classe, portanto, é consciente de sua frequência absoluta pelo número de casos, sendo expressa em percentagem ou fração decimal. O intervalo 167 menos 174 tem frequência igual a 42/100 igual 42. O conjunto de todas as frequências relativas forma uma distribuição de frequência relativa. Logicamente, a soma das frequências de todas as classes é igual a 1 ou 100%, quando apresentadas em percentagem. Ver tabela 20, página 177. Frequência acumulada absoluta. Frequência acumulada é o número total de todos os valores, até inclusive o limite superior de um dado intervalo de classe. A frequência acumulada, por exemplo, até inclusive o intervalo de classe 175 menos 182 da tabela 20 é como se vê 5 mais 18 mais 42 mais 27 igual a 92, significando que 92 estudantes têm alturas inferiores a 182,5 centímetros.
Um quadro que apresente essas frequências denomina-se distribuição de frequência acumulada ou, abreviadamente, distribuição acumulada, fato que é exemplificado na distribuição das alturas dos estudantes. Frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa de uma dada classe, até inclusive esta, é o quociente da frequência acumulada absoluta dessa classe pela frequência total. A frequência acumulada relativa, por exemplo, até inclusive o intervalo de classe 175 menos 182 é 5 mais 18 mais 42 mais 27 sobre 100 igual 0,92, o que significa que 0,92 dos estudantes tem altura inferior a 182,5 centímetros. A tabela 20, quando nos referimos a esta frequência, em vez da acumulada absoluta, teríamos uma distribuição de frequência acumulada relativa ao percentual, segundo a opção representação gráfica das distribuições. Estas representações são feitas de vários modos. Os mais comuns são os polígonos e histogramas de frequência. Estes gráficos são instrumentos valiosos na análise dos dados de uma pesquisa. Não poderíamos chegar a quase nenhuma conclusão sobre os dados brutos da página 171 se não fosse a sua distribuição de frequência e os respectivos polígonos e histogramas, como os podemos ver nas figuras 21, 22 e tabela 21. Polígono de frequência é um gráfico de linha representado num sistema de coordenadas, tendo como abscissa os pontos médios dos intervalos de classe e como ordenadas as frequências desses intervalos, levantadas sobre os seus respectivos pontos médios. Para construir um polígono de frequência, precede-se da seguinte maneira. NIC 48, página 24. Letra A, abre aspas. Ordenam-se os dados em distribuição de frequência contendo três colunas, como podemos ver no exemplo da tabela 21, colocando-se na primeira coluna os intervalos de classe, na segunda, os seus pontos médios, PM, e na terceira, as frequências simples ou absolutas, se for o caso, fecha aspas. Letra B, abre aspas. Escolhe-se a escala mais adequada à representação gráfica, levando em consideração o tamanho do gráfico e o número de intervalo de classe. Na tabela 21, por exemplo, temos 10 intervalos de 5 unidades cada, isto é, 10 vezes 5 igual a 50 unidades. Suponhamos que desejamos obter um polígono pequeno, aproximadamente 10 centímetros. Ora, temos um gráfico com 50 unidades, se representarmos cada unidade por 2 milímetros. Teremos um eixo de abscissas com 50 vezes 2 igual 100 milímetros, isto é, 10 centímetros. Escolhido o comprimento do eixo das abscissas, isto é, a altura do gráfico deve estar em torno de 3 por 4 de sua largura. No exemplo considerado, 70% de 100 são 70, qual deverá ser o tamanho da unidade da escala das ordenadas. Para isso, é bastante verificar qual a classe de frequência maior na distribuição. Essa frequência máxima da tabela é 21, classe 75 menos 79. Então, teremos, dividindo 70 por 21, o valor 3,3 e poderemos tomar como unidade vertical 3 milímetros. Ver tabela 21, página 179. Letra C. Divide-se a escala horizontal 100 milímetros em 10 intervalos de 10 milímetros e a escala vertical 70 milímetros em 21 intervalos de 3 milímetros cada. Determina-se, no eixo das abscissas, os pontos médios dos intervalos de classe e no eixo das ordenadas. As frequências correspondentes marcam-se, em seguida, os pontos onde se cruzam as perpendiculares levantadas sobre os pontos médios na escala horizontal, com as frequências marcadas sobre a escala vertical. Estas perpendiculares são linhas auxiliares que devem ser tratadas de leve e apagadas, uma vez definidos os pontos do gráfico, que unidos dão a representação do polígono de frequência. Veja figura 20, página 180.
Histograma de frequência é outra representação gráfica da distribuição de frequência. Consiste num conjunto de retângulos que tem suas bases sobre o eixo horizontal, eixo do X, de um sistema de coordenadas cartesianas. Os centros desses retângulos estão nos pontos médios e suas larguras são iguais ao valor das amplitudes dos intervalos de classe. As áreas dos retângulos são proporcionais às frequências de classe se todos os intervalos tiverem a mesma amplitude. Tomam-se para a altura dos retângulos as frequências das classes correspondentes. O procedimento para a construção do histograma é o mesmo do polígono de frequência. A única diferença é que, ao invés de levantarmos uma linha sobre o ponto médio do intervalo, levantamos um retângulo sobre toda a extensão deste, para que os retângulos sejam unidos uns aos outros. Toma-se para cada intervalo seus limites reais ou exatos, embora se convencione para tomar o gráfico mais regular, escrever apenas os limites inferiores aparentes na escala horizontal. Ver figura 21, página 181. Polígono e histograma de frequência relativa. Na teoria estatística, a frequência relativa ou percentual é mais utilizada que a frequência absoluta, não só por informar melhor as análises de dados, mas também por servir de base à explicação da teoria de probabilidade no que se refere à sua distribuição normal. Podemos considerar a frequência relativa como uma estimativa da probabilidade de uma observação a partir de uma amostra de dados. A figura 22 nos mostra o polígono e histograma de frequência relativa, em função dos dados da tabela 22. Ver tabela 22 e figura 22, página 182. Polígono de frequência acumulada absoluta. O gráfico que representa a frequência acumulada de qualquer limite superior de classe, locada em relação a esse limite, é denominado polígono de frequência acumulada ou ogiva, como poderemos ver na figura 23, construída com os dados da tabela 22. Vê figura 23, página 183. A ogiva percentual é a representação gráfica de uma distribuição de frequência acumulada relativa. É locada em relação aos limites superiores dos intervalos de classe e denominada polígono de frequência acumulada relativa. Na figura 24, temos esta representação gráfica em relação à distribuição de frequência da tabela 22. Ver figura 24, página 183. Curvas de frequência. Na prática, as curvas ou polígonos das distribuições de frequência aparecem sob diversas formas. Um exemplo é a curva da tabela 19. Para o nosso estudo, as mais importantes são as seguintes: curva da distribuição normal caracteriza-se pelo fato das observações serem equidistantes do ponto central, de ordenada máxima, média, e terem a mesma frequência para um lado como para o outro da curva. A figura 25 é um exemplo típico. Ver figura 25, página 184. Curva assimétrica é aquela em que a cauda de um lado da ordenada máxima média é mais longa que a do outro lado. Se o ramo mais longo fica à direita, a curva é dita desviada para a direita ou de assimetria positiva. Quando é desviada, ao contrário, é chamada desviada para a esquerda ou de assimetria negativa. As figuras 26 e 27 são exemplos desses tipos de curva. Ver figura 26 e 27, página 184. Capítulo 10. Medidas estatísticas. São bastante conhecidas as afirmativas de que, onde não há matemática, isto é, medida, não há ciência.
Tudo que existe, existe em alguma quantidade, e essa quantidade poderá ser dimensionada. As medidas estatísticas são, portanto, indispensáveis à quantificação dos fenômenos objetos de uma pesquisa. Elas se constituem de um conjunto de índices, tais como média, mediana, moda, variância, desvio padrão, percentagem, etc. Neste trabalho, consideram-se como as mais importantes daquelas relacionadas nos itens subsequentes, medidas de tendência central. Quando examinamos uma distribuição de dados, verificamos que, em geral, eles se concentram mais em torno de um valor central e se concentram menos em torno de valores extremos. Chama-se a esse fato a tendência central de uma distribuição, a qual é expressa numericamente pelas medidas de tendência central ou de posição. Estas são, portanto, indicadores numéricos, média, mediana e moda, que refletem o valor típico de uma distribuição de dados. Como exemplo, podemos citar a média 171,70 centímetros da distribuição de frequência da tabela 23, onde a altura de 100 estudantes está em torno de 170,5 centímetros, enquanto apenas 5 têm 154,5 centímetros e 8 desses estudantes 186,5 centímetros. Daí vem a ideia de se calcular as medidas de posição representativas das características dos dados de uma investigação. Para determinar tais características, existem três tipos destes parâmetros. Média aritmética é uma das medidas de maior emprego, representa, por assim dizer, o centro de gravidade da distribuição de um conjunto de dados numéricos de uma observação, de dados não agrupados. O cálculo da média aritmética de uma distribuição de dados não agrupados é bastante simples, utilizando-se para tal a seguinte fórmula. X barra é igual ao somatório de x e sobre n. X barra é igual à média dos valores de uma distribuição. Somatório ou sigma, somatório dos valores. Xi é igual a conjunto de valores x1, x2 e etc. N igual número de valores. Questão 3. Calcular a média aritmética dos seguintes números: 5, 8, 12, 10 e 3. Aplicando a fórmula, resulta em x barra é igual ao somatório de x i sobre n, que dá 5 mais 8 mais 12 mais 10 mais 3 sobre 5 igual a 7,6. De dados agrupados, o cálculo da média aritmética de dados agrupados torna-se mais exaustivo, uma vez que não temos conhecimento dos valores, mas apenas das frequências em cada intervalo de classe. Para este trabalho, serão utilizados três processos: o longo, o abreviado, desvio em valores, e o abreviado, desvio em classe. Processo longo. Para a extração da média de dados agrupados, por este processo, utiliza-se a fórmula x barra é igual ao somatório de F1 vezes x1 sobre o somatório de F1. X barra é igual à média aritmética F1, frequência de classe, x1, pontos médios de intervalos de classe. Somatório F1 é igual a número dos dados de observação. Determinar a média aritmética dos dados da tabela 23 a seguir, aplicando a fórmula, resulta em x barra igual ao somatório F1, x1 sobre somatório F1 igual a 17.170 sobre 100 igual a 171,70. Ver tabela 23, página 187. Letra B. O processo abreviado desvio em valores no processo longo. Os cálculos são enfadonhos, especialmente nos casos de grandes valores, números fracionados e distribuição com muita classe. Neste caso, o processo abreviado é uma técnica para diminuir o trabalho de cálculo da média com dados agrupados, simplificando extraordinariamente o trabalho. Esse processo fundamenta-se na seguinte fórmula.
barra é igual a A maiúsculo mais somatório de F1 vezes D1 sobre somatório de F1. Em que consiste x barra igual a média aritmétrica, D1 igual a x1 menos A igual a desvio de x em relação a A igual a qualquer ponto médio arbitrado, geralmente toma-se aquele de maior frequência, x1, pontos médios dos intervalos de classe, F1, frequência de classe, somatório F1 igual a número de dados da observação. Questão 5. Determinar a média aritmética das duas alturas em centímetros dos 100 estudantes, ordenados na distribuição da tabela 24 a seguir. As operações podem ser dispostas como estão neste quadro. O valor de A arbitrado será o ponto médio, 170,5, da classe de maior frequência, embora possa ser adotado qualquer outro ponto médio. Nota-se que os cálculos são os mais simples do que os do processo longo. Neste caso, aplicando-se a fórmula, resulta x barra igual a A mais somatório F1 D1 sobre somatório F1 igual a 170,5 mais 120 sobre 100 igual a 170,5 mais 1,2 igual a 171,70 centímetros. Ver tabela 4, página 188. Letra C. Processo abreviado, desvio em classe para facilitar mais o trabalho de cálculo da média aritmética de dados agrupados. Utiliza-se este processo, para a qual lança-se mão da condição dos desvios serem todos múltiplos inteiros das amplitudes dos intervalos de classe. Empregamo-lo somente quando todas as classes têm a mesma amplitude. Fundamenta-se na expressão x barra igual a mais C, parênteses, somatório F1 sobre somatório F1, fecha parênteses, em que x barra é igual à média aritmética, A igual a qualquer ponto médio arbitrado, geralmente torna-se aquele de maior frequência, C igual à amplitude dos intervalos de classe, uma constante, F1 igual à frequência de classe, D1 igual a desvio de x em relação a A, U1 igual a x1 menos A sobre C igual a D1 sobre C igual a desvio de x1 em relação a A dividido pela amplitude de classe C. Questão 6. Determinar a média aritmética das alturas dos 100 estudantes da distribuição de frequência da tabela 25. A seguir, os cálculos podem ser dispostos como se verificam no referido quadro. Aplicando-se a expressão acima, vem x barra igual a mais C, abre parênteses, somatório F1, U1, sobre somatório F1, fecha parênteses, igual 170,5 mais 8. Abre parênteses, 15 sobre 100, fecha parênteses, igual 170,5 mais 120 sobre 100, igual 170,5 mais 1,2 igual a 171,7. Ver tabela 25, página 189. Questão 7. Calcular o salário médio semanal de 65 operários de uma indústria, cujos dados estão contidos na tabela 26, usando letra A, um método longo, letra B, um método abreviado, desvio em valores, letra C, um método abreviado, desvio em classe. Deixa-se esta questão a cargo do leitor. Tabela 26, página 190. Mediana. Esta medida de posição é representada pelo número central de uma série de dados, isto é, o valor que divide a série em igual número de elementos. Na determinação da mediana de uma distribuição, considera-se os seguintes casos: mediana de dados não agrupados. Neste caso, classificam-se os valores numa ordem crescente de grandeza e verifica-se qual o valor de corresponde à posição de ordem n mais 1 sobre 2, que será a mediana procurada, sendo n o número de valores de conjunto na prática.
Distinguimos duas possibilidades. Letra A mediana de número ímpar de valores. Tomemos como exemplo o cálculo da mediana dos seguintes números naturais: 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11. O termo de ordem n mais 1 sobre 2 é 9 mais 1 sobre 2 igual a 10 sobre 2 igual a 5. O quinto valor será a mediana, no caso, o número 6. Letra B, mediana de número par de valores, sejam 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Os valores de que se deseja calcular a mediana. O termo de ordem n mais 1 sobre 2, isto é, 8 mais 1 sobre 2 igual a 4,5. Será a mediana. Este termo é intermediário entre o 4 e o 5. Neste caso, torna-se para a mediana a média aritmética do quarto e quinto valor da série. A mediana é, portanto, MD igual a 9 mais 11 sobre 2 igual a 10. Mediana de dados agrupados. Da definição anterior, verificamos que a mediana é um valor central, de modo que, antes e depois dela, o número de valores da série seja o mesmo, não importando que a mediana não seja um dos elementos do conjunto. No exemplo B, anterior, o número 10 não fazia parte da série 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Entretanto, é a mediana deste conjunto de elementos. Com relação aos dados agrupados, o cálculo da mediana torna-se mais árido, e esta é obtida por interpolação através da seguinte fórmula: MD é igual a LI mais C vezes, abre colchete, N sobre 2 menos somatório de FI sobre F de mediana, fecha colchete, em que L1 igual a limite inferior real da classe mediana, isto é, da classe que contém a mediana. N igual a frequência total de dados, somatória F1 é igual à soma de todas as frequências das classes inferiores à classe mediana. F mediana igual frequência da classe mediana. C igual amplitude do intervalo da classe mediana. Geometricamente, a mediana é o valor x da abscissa correspondente à vertical que divide o histograma de frequência em duas partes de áreas iguais. Questão 8. Determinar a mediana dos pesos de 40 estudantes do sexo masculino contidos na tabela 27, como a soma das três e das quatro primeiras frequências de classe E, respectivamente, 2 mais 6 mais 10 igual a 18 e 2 mais 6 mais 10 mais 12 igual a 30. É claro que a mediana situa-se na quarta classe, que é, portanto, a classe mediana. Ora, L1 igual a 72,5, F mediana igual a 12, N igual a 40 e C igual a 5. Aplicando a fórmula, resulta em MD igual L1 mais C, abre colchetes, N sobre 12 menos somatória de F1 sobre F mediana, fecha colchete, igual 72,5 mais 5 parênteses, 40 sobre 2 menos 18 por 12, fecha colchetes, igual 72,5 mais 5, abre parênteses, 2 por 12, fecha parênteses, igual 72,5 mais 10 por 12, igual 72,5 mais 0,83, igual 73,33. Ver tabela 27, página 192. Classificando-se em ordem crescente de grandeza, os dados originais obtêm-se uma série de valores de onde poderá ser extraída diretamente a mediana. Observe o quadro a seguir. Pelo iter anterior, a linear B, a mediana é o termo de ordem, n mais 1 sobre 2, isto é, 40 mais 1 sobre 2 igual a 20,5.
Ora, este termo está entre o 20 e o 21, que é igual a 73 mais 73 sobre 2, igual a 73 quilos. Como podemos observar, a diferença entre a mediana obtida diretamente e calculada pelo processo de dados agrupados é apenas de 0,33 quilos, diferença admissível estatisticamente. Questão 9. Determinar a mediana dos salários de 65 empregados relacionados na tabela 28 pelo processo de dados agrupados, utilizando a fórmula a seguir. Neste problema, fica a critério do leitor. MD igual L1 mais C, colchete sobre 2 menos somatório F1 sobre F mediana, fecha colchete. Ver tabela 28, página 193. Casos especiais. No cálculo da mediana, podem ocorrer casos extraordinários de distribuição, os quais possam bloquear as decisões no cálculo de mediana. Nessas condições, verificam-se os seguintes casos dignos. Primeiro caso, pode ocorrer que a metade da frequência total fique exatamente na classe mediana. Nesse caso, não haverá dúvida, calcula-se a mediana pela mesma forma, seja a distribuição da tabela 29, aplicando-se a fórmula, resulta em ver página 194. Tabela 29. Distribuição de frequência de 108 números naturais. Página 194. Segundo caso, outra situação comum é aquela em que a frequência da classe mediana seja nula. Neste caso, ainda se utiliza a mesma fórmula. Vejamos o exemplo da tabela 30. MD igual a L1 mais C, abre colchete. N sobre 2 menos somatório F1 sobre F mediana, fecha colchete, igual a 35,5 mais 3, abre parênteses. 34 menos 34 sobre 0, fecha parênteses, igual a 35,5 mais 0, igual a 35,5. Ver página 195, tabela 30. Moda. A moda de um conjunto de dados é um número que ocorre com maior frequência, isto é, o valor mais comum, mais usual. A moda pode não existir ou ocorrer mais de uma vez. Neste caso, o conjunto é bimodal ou multimodal. Moda de dados não agrupados. O cálculo da moda para dados não agrupados não apresenta nenhuma dificuldade, como acontece muitas vezes, numa distribuição de frequência. Pela definição, um conjunto de dados pode apresentar quatro casos: ausência, unimodal, bimodal e multimodal. Vejamos alguns exemplos. Letra A, ausência: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Nesse conjunto, não existe um número modal. B, unimodal: 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 18. Nesta série de números existe apenas uma moda, 9. Letra C, bimodal: 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. Nesta distribuição de dados, existem duas modas, 4 e 7. Letra D, multimodal: 2, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12. Aqui existem três modas, 6, 9 e 12. Moda de dados agrupados. Pela definição, o cálculo da moda de uma distribuição de frequência apresenta uma série de dificuldades, visto que há distribuição que não aparece definida numa classe modal, outras em que várias classes modais podem ser assinaladas. Procuramos aqui, portanto, calcular a moda para o caso de distribuições de forma unimodal. Geometricamente, a moda ao ponto dos dados agrupados é o valor x da abscissa, correspondente ao ponto de ordenada máxima. Para uma distribuição de frequência, a moda poderá ser obtida pela expressão seguinte:
MO igual a L1 mais C, abre parênteses, delta 1 sobre delta 1 mais delta 2, fecha parênteses, em que L1 igual limite inferior real da classe modal, isto é, a que contém a moda delta 1, igual diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente inferior. Delta 2 igual diferença entre a frequência da classe moda e a frequência da classe imediatamente superior. Letra C, amplitude da classe modal. Questão 10. Determinar o salário modal de 65 operários de uma companhia, contidos na distribuição de frequência da tabela 31. Por definição, a classe modal é a de maior frequência. Então, nessa distribuição, a classe modal é a terceira, situando-se a moda nesta classe. Aplicando a fórmula, resulta em MO igual a L1 mais C, abre parênteses, delta 1 sobre delta 1 mais delta 2, fecha parênteses, igual a 6.999,5 mais 1.000, abre parênteses, 6 sobre 6 mais 2, fecha parênteses, igual a 6.999,5 mais 750, igual a 7.749,5, mais ou menos 7.750. Ver tabela 31, página 197. Observação: quando trabalhamos com distribuição pouco assimétrica, podemos utilizar para o cálculo da moda a regra de Pearson, relação que não dá um resultado exato mais aproximado. MO igual a x barra menos 3, abre parênteses, x barra menos MD, fecha parênteses, ou MO igual a 3MD igual a 2x barra. Questão 11. Determinar a moda dos pesos de 40 estudantes contidos na tabela 32 pela fórmula para dados agrupados. Problema a resolver. Exercício para o leitor. Ver tabela 32, página 197. Outras medidas de tendência central, focalizamos aqui outros tipos de medidas de posição que, com exceção da média ponderada, são de uso mais restrito, servem como instrumentos de avaliação dos dados de uma pesquisa e que são, respectivamente, a média ponderada, a média geométrica, a média harmônica e a média quadrática, média aritmética ponderada. A média aritmética, embora seja a média de posição mais usual, nem sempre satisfaz. Em muitos casos, é substituída pela média aritmética ponderada. Às vezes, os valores x1, x2, xn, etc., associam-se a certos fatores de ponderação ou pesam P1, P2, PN, que dependem do significado ou importância atribuído aos números representativos dos fatos. Neste caso, a fórmula tem semelhança com a expressão para cálculo da média aritmética em dados agrupados. Como exemplo, podemos citar o cálculo do salário médio dos dados contidos na tabela 33. X barra igual a x1, P1 mais x2, P2 mais xn mais PN sobre P1 mais P2 mais PN igual a somatória x1 P1 sobre somatória P1. Ver tabela 33, página 198. Para calcular o salário médio das três fábricas, divide-se o total das três folhas de pagamento pelo total de operários, resultando em x barra igual a 34.460 sobre 280, igual a 123,10, que é a média certa. Nota-se que a média aritmética dos salários médios não satisfaz, como podemos observar pelo resultado abaixo. X barra igual a 120 mais 130 mais 132 sobre 3, igual a 127,33. Para que satisfaça, é necessário dar mais peso ao salário médio, onde há mais empregado. A média aritmética ponderada, portanto, é a que cabe neste caso. Para isto, apliquemos a fórmula. X barra igual ao somatório x1 P1 sobre somatória P1 igual a 120.
vezes 200 mais 130 vezes 50 mais 132 vezes 30 sobre 200 mais 50 mais 30 igual a 34.460 sobre 280 igual 123,10. Média geométrica. A média geométrica G de um conjunto N de valores é a raiz de ordem N do produto desses valores. É a mais utilizada na geometria. Tem como fórmula a expressão abaixo, seja calcular a média geométrica dos valores 2, 4 e 8. Média harmônica. A média harmônica H de um conjunto de n valores, x1, x2, x3, xn, é a recíproca da média aritmética das recíprocas destes valores. Assim, tem-se a fórmula a seguir. Aplicando-a aos números 2, 4 e 8, resulta em H, 1 sobre 1 por N somatório 1 por X, I igual N sobre somatório 1 por X, I, H, 3 por 1 por 2 mais 1 por 4 mais 1 por 8 igual 3 sobre 7 por 8 igual 3x, 8 por 7 igual 24, por 7 igual 3,43. Por recíproca de um valor, compreende-se que o quociente da divisão de unidade por este valor. Média quadrática. A média quadrática, MQ, de um conjunto N de números x1, x2, xn, negativos ou positivos, é o valor positivo da raiz quadrada da soma dos valores elevados ao quadrado e dividido por N, definida pela expressão seguinte: seja calcular a média quadrática da série 1, 3, 4, 5 e 7. MQ igual raiz quadrada somatória de x1 ao quadrado sobre n. MQ igual raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado por 5 igual raiz quadrada de 20 igual 4,47. Este tipo de média é usado frequentemente nos estudos da física. Medidas de dispersão, assim como a média, mediana e moda, são índices numéricos que medem a tendência que tem uma distribuição de dados para aproximar-se do centro. Desta forma, necessitamos de outros índices numéricos capazes de medirem o grau de afastamento, dispersão ou variação dos dados de uma distribuição em relação a este centro. Este afastamento ou dispersão é geralmente considerado em relação à média, podendo ser outra medida central. Por sexto, o índice representativo do centro de uma distribuição. Apresentaremos a seguir algumas medidas de dispersão julgadas mais importantes na análise dos dados de uma pesquisa. Amplitude total é o número que mede o tamanho da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma distribuição de dados. Suponhamos duas turmas, A e B, de estudantes, apresentando notas médias iguais e dispersões diferentes. Verifica-se que na tabela 34, a amplitude total da turma A é, como vemos, 75 menos 25 igual a 50, e a amplitude total da turma B é 95 menos 5 igual a 90. Estes dois índices, 50 e 90, já nos permite afirmar que a dispersão do grupo A é muito inferior que a do grupo B, demonstrando que o nível da segunda turma é muito mais heterogêneo que o da primeira, fato que nos oferece um conhecimento geral sobre as turmas. Ver tabela 34, página 201.